Oi, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Vamos para a nossa terceira aula. Hoje nós vamos falar de mais um parâmetro musical, mais uma das propriedades do som, que é a intensidade. Assim como o timbre que abordamos na semana passada, a intensidade é muito importante na execução da música e no aprendizado musical. Antes de aprofundarmos um pouquinho mais sobre o que é intensidade, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem ou já ouviram alguém falar como é produzido o som? Como o som chega até os nossos ouvidos? O som é resultado do movimento do ar. Este ar produz ondas sonoras que chegam até o nosso ouvido em forma de som. E a intensidade que esse som chega aos nossos ouvidos está totalmente ligada à força que nós aplicamos ao produzir o som, como por exemplo, ao falar ou ao cantar, e a força que nós aplicamos ao tocar determinado instrumento ou até mesmo objetos. Então, na música, ao executar um instrumento ou objeto, ou ao executar a voz para produzir um som, vai depender da intensidade, da força que a gente aplica para tornar o som mais forte ou mais fraco. Vamos levar isso para a prática agora? Lembra dos instrumentos que eu toquei na última aula falando sobre timbre? Ao tocar o tambor, por exemplo, se eu deposito menos força, o som consequentemente vai ficar mais fraco. E se eu deposito mais força, o som vai ficar mais intenso, vai ficar mais forte. Isso acontece também com a voz falada. Eu estou deixando a minha voz mais forte neste momento e agora eu estou deixando ela mais fraca, mais suave, numa altura que não incomode tanto. Isso está muito ligado à saúde, à nossa saúde auditiva, né? Nos telefones, por exemplo, quando a gente tenta aumentar o volume do fone de ouvido ou do próprio aparelho, a gente recebe uma mensagem falando que a gente está excedendo o limite de volume aceitável para a saúde do ouvido. Então, é possível identificar também essa questão da intensidade na forma como a gente canta. Como, por exemplo, vamos usar a música que vocês aprenderam no nosso primeiro encontro. O amor é a cura para qualquer criatura que se lembra da doçura original. A intensidade está totalmente ligada à dinâmica musical e ela deve ser muito bem pensada quando for executada em uma partitura, ao cantar. Existem momentos certos em que a intensidade aumenta e a intensidade diminua. Eu vou deixar um exemplo de música, uma peça musical muito linda que se chama O Amanhecer. E nessa peça, que vocês terão a oportunidade de ouvir em casa, dá para demonstrar muito bem essa mudança de intensidade do início da música até o final. E aí eu já deixo uma pergunta, ela se chama O Amanhecer. Procurem ouvir essa peça tentando entender o porquê desse nome, tentando interligar ao nosso tema, intensidade. Eu vou mostrar alguns cartazes, vocês vão visualizar aí de casa, vão escolher, pode ser palma, pode ser um objeto, mas já peço desde já, tenham cuidado com as pessoas com quem vocês moram, para não incomodar, né? Procure um ambiente tranquilo, peça permissão e, acima de tudo, façam sons saudáveis. E aqui nós vemos barrinhas mais grossas e barrinhas mais finas. A gente entende, já que a gente está falando de intensidade, vocês poderiam me falar qual barrinha estaria representando o som forte e o som fraco?
Logo a gente entende que essa é o som forte e estas os sons fracos, não é isso? Eu vou executar aqui no tambor cada cartelinha e vocês vão acompanhar aí de casa. Pode ser com palma, pode ser através de algum objeto que vocês tenham, ou até mesmo um instrumento, caso alguém tenha. A execução dessa primeira cartela. A segunda cartela, lembrando que a gente faz essa leitura nesse sentido aqui, ó. Terceira cartela. Quarta cartela. Quinta cartela, sexta cartela, sétima cartela, oitava e última cartela. Usem a criatividade de vocês, vocês podem escolher um objeto em casa para fazer o som forte, outro objeto para fazer o som fraco. Vocês podem usar a voz no som forte, pode usar o objeto no som fraco. Há inúmeras possibilidades, não é isso? Lembrando que ao executar a atividade em casa, se vocês quiserem, é como sugestão, vocês podem me enviar um pedacinho desse vídeo ou áudio fazendo o exercício, tá bom? Então, por hoje é só, até a próxima semana e como eu disse, eu vou enviar o link da música O Amanhecer para que vocês possam ouvir em casa e vivenciar essa questão da intensidade ao escutar a música, tá bom? Um beijo e até a próxima, fiquem com Deus!